segundo o domínio comum do calendário litúrgico e que nos conduz nestes domínios comuns é o evangelista Marcos, que é o evangelho mais antigo deles. Lá pelos anos 70, 65, 70, mais ou menos, Marcos escreveu seu evangelho. É o menorzinho deles, é o mais resumido deles, não fala do Natal de Jesus. E Marcos herdou a catequese de Pedro, de quem foi intérprete, inspiradamente escreveu seu evangelho. E nós nos encontramos aqui no capítulo 4, nos versículos muito conhecidos, que é a tempestade no mar. Aliás, Neymar é o lago da Genezaré, que eles chamavam de mar. Que todo o ministério público de Jesus, segundo Marcos, acontece ao redor daquele lago. Vejam hoje, vamos deixar essa margem, vamos para uma outra. Também lá vou ensinar. Papa Francisco é o sábio mestre, fala: Jesus veio aqui para nos ensinar a viver. Então Jesus está ensinando. Então, os senhores viram aqui a barca caminhando por outra margem. Começa uma tempestade no mar lá, começa a entrar água na barca. Como se isso não bastasse, eles tinham uma ventania muito forte. Eles ficaram apavorados e Jesus dormia. Esse termo Jesus dormia é muito importante, porque quando você está dormindo, você está absolutamente centrado em si mesmo. Nada te atrapalha de fora, nada te prejudica, não tem nada que te atrapalhe. Você está centrado em si mesmo. Por isso que os mestres espirituais antigos falavam que a gente tem que ter atenção ao sono. Na Bíblia, o sono é muito importante, muito preciso. Grandes revelações na Bíblia vêm através de sono. É exatamente por isso. Porque quando a pessoa está dormindo, ela está centrada, ela está dividida, ela está voltada para o seu próprio ser, para o seu próprio eu, aonde Deus se revela. É importante ter atenção ao sono. É um ponto importante. O segundo ponto importante é a questão do mar. Porque nos tempos da Bíblia tinha uma compreensão errada sobre o mar. Acreditava-se que os diabos moravam no fundo do mar. E quando se enfureciam lá embaixo, brigavam lá embaixo, respondia-se lá em cima. E a resposta era o mar revolto. As ondas se levantavam, tempestade no mar se levantava. Por quê? Os diabos moravam lá embaixo e brigavam lá embaixo. Obviamente que isso é pura compreensão de época. Era uma ideia errada que se tinha naquela época. Nos tempos dos evangelhos havia essa crença errada. Como se isso não bastasse, houve também uma ventania muito forte. Se misturou tudo aquilo. O resultado foi medo. Porque o homem é igual a si próprio. Quaisquer pessoas de qualquer tempo são também pessoas medrosas. Medo está dentro da gente. Uma pessoa pode dizer: eu tenho problemas, mas ela se conscientize de que ela não é problema. Uma pessoa pode dizer: eu tenho medo, mas ela conscientize-se de que ela não é medo. Uma pessoa pode dizer: eu tenho depressão, mas ela conscientize-se de que ela não é depressão. Então, o que a pessoa humana é? Ela é uma imagem originária que Deus fez para ela, fez para a senhora, fez para o senhor, para a senhora, para quem quer que seja, o senhor casal que celebra seus 50 anos de matrimônio, está dentro da senhora
dentro do Senhor, uma imagem originária que Deus fez para nós. E isso, naquela imagem originária que está dentro de você, que é uma instância luminosa do Espírito, ali não tem diabo, não tem medo, não tem depressão, não tem problema nenhum, porque há em Cristo a vida, que é a imagem originária que Deus fez para você. Mas tudo está dentro da gente. Medo também está dentro de nós. Por quê? Porque nos tempos da Bíblia era assim também. Os discípulos ficaram morrendo de medo, está falando aqui. Por quê? Porque o homem é igual a si próprio. Quaisquer pessoas de qualquer tempo, no fundo, somos iguais. O homem, na sua origem, somos iguais. O homem é igual a si próprio. É também medroso. De modo que a liturgia hoje que vai tocar muito essa questão, a questão do medo. Mas o que significa medo? O medo tem duas instâncias, uma benéfica, uma maléfica. Existe um lado bom no medo e existe um lado ruim no medo. Porque tem tantas pessoas que têm tanto medo a ponto de terem medo. Nesse sentido, ele é maléfico. Mas vamos trabalhar então rapidamente aqui. Seria uma psicologia à luz da espiritualidade. E a psicologia do medo, à luz da espiritualidade, é esta: sombras moram dentro da gente, estão todas dentro de nós. Medo é uma sombra. Reflitamos a questão benéfica do medo. O lado benéfico e bom do medo é que ele impõe limite à pessoa. Como é que nós diríamos isso? Suponhamos que a pessoa é um bom motorista, tem tanta segurança e firmeza daquilo, e que pega um asfalto, aí, uma Fernando Dias aí, e vai e se solta de fato, se libera de fato, e vai cortando o que quer que seja, e ultrapassa, está correndo perigo. Ele não tem medo, ele tem limite. É o lado benéfico do medo, ter limite. É uma pessoa mais sentada, uma mais precavida, mais cuidadosa, mais atenta. O medo, o lado benéfico, possibilita isso. Cuidado, atenção, ter precisão, ser atento naquilo, ser alguém que tem limite na sua atividade, etc. Nesse sentido, o lado é bom. O medo é bom. Tem o seu lado benéfico, que ele protege a pessoa. Você tem a questão da velocidade. Uma pessoa que tem esse cuidado, o medo está protegendo a pessoa. Então, o lado benéfico do medo é quando ele protege a pessoa. Pode ter um outro lado ruim, que é o lado dele quando é uma instância que se interpõe diante da pessoa e faz com que a pessoa não caminhe, não passe para frente. Ela é tão medrosa que não dá conta de dar um passo à frente. Ela vai se definindo e ela vai brigando com ela mesma no sentido de querer vencer o medo. O trabalho não é querer vencer o medo a ferro e fogo. Geralmente a pessoa faz esse trabalho. Ela quer lutar com ela mesma, vai brigando com ela mesma e vai tendo mais medo ainda. Então, qual é o meu trabalho? O trabalho não é aquele de brigar com o meu medo. Porque quanto mais eu brigar com o meu medo, mais ele vai ganhar força dentro de mim. E mais vai me jogar no chão. E vai me deixar mais medroso ainda, no sentido de eu começar a ter medo de ter medo. Por quê? Porque eu estou brigando muito com o meu medo. São instâncias sombrias que tem dentro da gente.
que existam e existem dentro da gente, quanto mais a gente brigar com elas, mais elas ganharão força dentro da gente. Então, qual é o trabalho com relação ao medo? Medo é uma das muitas instâncias sombrias. Por exemplo, a pessoa fala: eu tenho medo, eu sou medrosa. Ela diz isso. Ela não é medrosa, é rápido. Ela não é medo. Ela tem medo, mas medo ela não é. Então, o primeiro ponto a se conscientizar é este: eu tenho medo, mas eu não sou medo. O que eu sou? Sou uma imagem primitiva, grandiosa, única, que Deus fez para mim, uma imagem originária, porque nós existimos antes mesmo de nós existirmos, porque nós existimos na mente mesma de Deus, antes que nós existíssemos. E Deus é tão íntimo de você do que você, mais do que você mesmo. Deus é mais íntimo de você do que você mesmo. E Deus é mais íntimo de você do que a sua própria intimidade. Deus é muito mais íntimo de nós do que nós mesmos. E Deus é muito mais íntimo de nós do que as nossas próprias intimidades. Então, os senhores vejam como Deus nos conhece. Porque Ele nos conhece antes mesmo de que nós fôssemos humanamente conhecidos. Porque antes que nós existíssemos, na mente dele, nós já existíamos. Veja a importância mesmo do ser humano. Mas nós carregamos também nossos medos, porque tudo está dentro da gente. Medo está dentro de você, coragem está dentro de você, paz está dentro de você, misericórdia dentro de você, instâncias sombrias estão dentro de você, orgulho está dentro de você, bonança está dentro de você, tudo está dentro da gente. Nós somos um projeto infinito, somos um grande universo, um projeto infinito, onde Deus dignou o Senhor. Então, o que eu tenho que fazer com o meu medo? Os mestres espirituais antigos falavam: eu tenho que estabelecer uma boa convivência com o meu medo, estabelecer um diálogo com ele, conversar com ele, conversa com o seu medo. Olha só, medo, eu tenho isso, você está por aqui, ó. Mas você não é ele, porque eu não sou ele. Você está dentro de mim, mas eu não sou você, porque eu não sou ele. Eu sou a imagem originária que Deus fez para mim. Deus gera o Filho no Espírito Santo, no coração do ser humano, 24 horas por dia, querendo a pessoa ou não, de noite ou não, acordado ou não, dia e noite, Deus está gerando o Filho no Espírito Santo nos corações humanos. Então, isso já é um ponto importante que faz com que a gente se coloque de cabeça erguida diante do nosso medo. E quanto mais a pessoa está fazer uma boa convivência com o seu medo, conversar com ele, dialogar com ele e não dar muita importância ao seu medo, ele começa a perder a força dele. O medo só vai começar a perder a força que tem quando a pessoa começar a fazer esse diálogo com ele, não dando muita importância, conversando com ele, tentando descobrir o porquê dele. Faça essa experiência de procurar o motivo do medo. Por que ele te domina? Pergunta para ele. Faça esse trabalho. É um trabalho interior. Isso é pura psicologia, à luz da espiritualidade. Então, o medo tem duas instâncias: aquela que impõe limite
E uma pessoa que não tem senso de sagrado caminha na vida sem alma, porque nossa alma carece de proteção. E o que protege a nossa alma é o sagrado, a direção do sagrado. E Jesus fala aqui: vocês não têm fé, significa não tem senso do sagrado, não sabem que Deus atua na sua vida 24 horas por dia, não sabem que Deus é muito mais íntimo de você do que você mesmo, não sabem que Deus é muito mais íntimo de você do que a sua própria intimidade, não sabem que você é filho dele, amado por ele, que dignou-se a habitar dentro de você. Como Jesus fala para os discípulos: vocês não têm medo, não? Vocês não têm fé, não? Quero dizer isso. Então, quando a pessoa se conscientiza, se torna de que ela é uma habitação divina, de que ela é uma instância luminosa, que ela é alguém que deu uma imagem que Deus fez para ela única e perfeita, ela começa a não dar importância ao medo. Então, quando você começa a não dar muita importância ao medo, ele fica sem graça dentro de você, começa a perder a força. Na última instância, tome tudo isso e coloque para Deus, porque Deus, o também é Senhor dos nossos próprios filhos. Creio em Deus Pai,